dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo, né? Que a gente cai, a gente volta, mas outra vez vamos chamar os nossos convidados para hoje, né? Aqui, a Diana, o Cláudio, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live sobre turismo e empreendedorismo, para todos aqueles que estão conectados com a gente aqui no Conexão 8. Então, vamos chamar os nossos convidados, né? Chamaremos aqui o Cláudio. Cláudio, estamos ao vivo. Diana. Vamos aqui chamar o nosso Conexão 8. Eles. Enquanto isso, né, o objetivo do nosso evento, então, como a gente estava comentando, é compartilhar um pouco de tudo que a gente já viveu no estado do Rio Grande do Sul, trazer um debate frente cidades resilientes, economia circular e tudo que a gente pode ainda construir frente, né, a esse desafio que é reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Então, trazemos diversos profissionais da área para realmente enquanto a Débora aí chama a Diana. Diana, seja bem-vinda. Mandei o convite aí para você. Agora sim, vamos lá, vamos entrando, povo, vamos entrando. Olha só, o Instagram não estava deixando ter 4 pessoas participando. Não mal tem sabia que não problema. estava. Vamos chamar a Cláudia Amara aqui. Cláudia Amara, o Cláudio. Deixa eu só iniciar a gente. Aqui eu já convidei o Cláudio. Cláudio, está por aí, Cláudio? Ó, Cláudio já entrou. Sejam bem-vindos. Cláudio, tudo bem, Cláudio? Tudo bem, senhoras. Como vocês estão? Tá bom. Agora só falta a Cláudia Amara aqui para nós chamar. Claudinha. Consegue pedir para ela entrar, Diana, para a gente chamar ela? Sim, já pedi. Aqui, ó, já. Atenção. Atenção, convidamos a Cláudia Amara. Eu não espero vocês. E a Cláudia Amara entrou. Então, é tudo com você. Desculpa pelo nosso probleminha técnico. Não. Isso a gente vai... Espero que a gente não precise passar por mais nada para melhorar isso. Mas isso é que nem quando a gente prepara toda a palestra online, vai entrar o ministro e cai a rede. Isso é a nossa parte de infraestrutura ainda, né? Isso é uma questão até das conexões. A gente estava conversando isso de como a gente fica ainda muito tempo sem cobertura, né? Em vários lugares nas estradas. Isso ainda faz parte da nossa resiliência ainda. Vamos lá. Exatamente. Então, nós vamos apresentar, Cláudia, o Cláudio também, né, que é professor lá em Foz do Iguaçu. O Cláudio se apresenta também, né, para os nossos convidados. E as pessoas, acredito que vocês já tenham feito, né, essas trocas. Então, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live do Conexão 8, onde a gente vai falar de economia circular e cidades resilientes, mas hoje o nosso tema é turismo e empreendedorismo. Então eu deixo para quem entende do assunto falar sobre o assunto. Obrigada. Não, tranquilo. Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite. Senhoras, é um prazer conhecê-las. Meu nome é Cláudio Alexandre, eu sou professor aqui em Foz. E, para variar como professor, né, vou ler um trecho de um livro que é a primeira... Depois eu explico por que eu descobri esse livro. Igual, posto que as coisas são mais importantes para um gerente fazer do que perguntar coisas simples. Por que fazemos isso?
Por que dessa maneira? Quais são as alternativas? Quanto custa? Por que os custos estão altos? Quem faz mais, barato e melhor? O que está acontecendo lá fora que provavelmente nos irá prejudicar ou ajudar? Não é para obter respostas que o bom gerente pergunta essas e outras coisas, mas para fazer com que as pessoas pensem ao invés de apenas agir, reagir ou administrar. E assim, teve uma vez eu estava lendo sobre inovação e empreendedorismo e o autor citava várias vezes o autor desse livro. Só que assim, o que me chamou a atenção é que eu desconhecia esse autor. O autor é o Theodore Levy. E aí eu fui pegar o livro, essas são as primeiras linhas do livro dele. Aí eu disse, cara, como é que esse cara falava já naquela época? E hoje eu falo que eu dou assessoria para hotelaria já há um tempão, trabalho no hotel desde 88. Várias pessoas não pensam, simplesmente agem. Ou seja, e por que do pensar? O tema é inovação e empreendedorismo no turismo. Muitas pessoas questionam o empreendedorismo. Porque eu não quero abrir meu negócio, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Aí nós falamos, ok, você não precisa querer abrir seu negócio. Mas a questão é você ter uma mentalidade empreendedora para, se você quiser, você pode, porque você tem mentalidade para. A questão é você ter uma mentalidade empreendedora para, indiferente do que você faça, do seu cargo, você empreender. Tem um caso da Embraer, que eles tinham um problema da fuselagem do avião, arrasto, e o problema é que isso influencia no combustível, o preço do avião, o preço da passagem, uma série de questões. A pessoa que acabou apresentando a solução era a pessoa que ela lustrava o avião. Por quê? O problema do arrasto era a questão arrasto, fuzilagem, a pessoa que lustrava, e eles tinham um problema de parafuso na superfície, e a pessoa que lustrava passava a mão naquele parafuso todo dia. Esse era o serviço dela. Essa pessoa que ajudou um monte de engenheiros da Embraer a resolver aquele problema. Ou seja, ela foi empreendedora porque quando ela viu aquilo, mas isso podia fazer assim, assado, claro. Ela fazia aquilo todo dia, ela já tinha pensado várias vezes. Cara, podiam fazer assim, podiam fazer assado, podiam fazer aquilo outro. Ou seja, muitas vezes é essa a questão. Nós, indiferente de onde estejamos trabalhando, do cargo que tenhamos, no tipo da organização que estejamos na empresa, nós não pensamos, nós só agimos ou reagimos. Vem uma enchente, eu reajo. Vem aquilo, eu reajo. Vem aquilo outro, eu reajo. Ou se todo mundo está fazendo, eu faço também. Cara, você parou para pensar por que você faz isso? Não, sempre foi assim. Infelizmente, o nosso turismo é do século passado. Sim, sempre foi assim. E agora a hotelaria está sofrendo porque veio um monte de coisa tecnológica. Ok, pessoal, intermediário sempre teve. O agente de viagem está aí há um tempão. A questão é que agora ele é online em nível mundial. Mas por que vocês nunca pensaram nisso antes? Porque agora o valor está muito alto. Ok, mas a questão é começarmos a pensar antes que algo ocorra que possa prejudicar o nosso negócio, infelizmente. Os negócios hoje no Rio Grande do Sul, tocante a turismo, estão prejudicados? Estão. Beleza, o que nós podemos fazer então? Começar a pensar antes, só agir e reagir. Claro, temos que agir e reagir sim, mas não só. Nós temos que começar a pensar para pensar realmente o que poderia inovar, o que poderíamos incrementar diferente para além daquilo que nós fizemos. Ou seja, aconteceu o maremoto na Tailândia, a hotelaria teve na Indonésia, a hotelaria teve que se reinventar, porque foi um maremoto, não tinham pensado, nunca tinham pensado na possibilidade. Ok, aconteceu. Acontece terremoto no Japão, acontece uma série de problemas em uma série de lugares, ok? E o que nós vamos fazer para, minimamente, pensarmos em possibilidades para não ficarmos tão dependentes quanto estivemos até então? Só que isso vai exigir pensar para além de agir e reagir. E muitas vezes, quando uma vez estava conversando com um dono de um hotel aqui em Foz, porque meus funcionários não entendem treinamento, blá, 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 blá. Eu disse, ok, cara, mas você já pensou em dar treinamento de língua portuguesa para eles? E depois dar treinamento para eles sobre interpretação de texto? Ele disse, realmente, porque o problema era que eles não entendiam as orientações, não entendiam os treinamentos. Ou seja, não era que o treinador não tinha treinamento, que não apoiava, que não sei o quê. Não, a questão era muito mais básica. Só que então é pensar sobre o problema. Ótimo, nós temos um problemão nas mãos, o Rio Grande do Sul, o Brasil, as pessoas que atuam na área de turismo, nos outros setores, beleza? E o que nós vamos pensar para além de agir? O que nós vamos começar a pensar e refletir para do que nós podemos fazer que talvez venha a ser uma inovação que possa ser replicada para o resto do Brasil e que o Rio Grande do Sul só vai pensar no assunto porque ele passou o que passou. Ou seja, em outros lugares não passaram ainda. E aí a hora que começa a pensar, cara, mas podia fazer assim... mas por que não? É testar, tentar, agir diferente, fazer uma gestão diferente para além daquilo que sempre foi feito. Tem uma estrutura hoteleira, tem uma estrutura de atrativo turístico, é questionável a estrutura turística do Rio Grande do Sul.
Isso ninguém questiona. Só que não se fala a mesma coisa sobre a mentalidade dos gestores. Nós fazemos mais o mesmo. Só que não é Rio Grande do Sul, é Foz do Iguaçu, é Caldas Novas, é Belo Horizonte. Só que então por que esses destinos não começam a questionar? Infelizmente, muitos deles, e eu falo porque estou em Foz do Iguaçu, mas sempre deu certo dessa maneira. Então por que eu vou mudar? Eu estou tendo retorno financeiro, ok, veio pandemia no mundo inteiro, todo mundo falava. Quando acabar a pandemia, vão pensar diferente, vão agir diferente. Eu questionei a pandemia inteira. Vão agir diferente com base em quê? Se ninguém cobrou que agissem diferente. Entre aspas, ok, encerrou a pandemia, beleza. Todo mundo continua se comportando igualzinho antes. Aí falava o novo normal e dizia, pessoal, desculpa, se aquilo que acontecia antes era normal, então eu não quero esse normal, porque o normal era péssimo. Ou seja, nós estamos agora, todos os lugares falta mão de obra. Ok, o que nós estamos fazendo para isso? Só querendo que as pessoas venham trabalhar. O que nós mudamos? Absolutamente nada. Pera lá, nós estamos com uma série de situações. É a pandemia, é falta de mão de obra, agora no Rio Grande do Sul é enchente, coisa e tal. E o que nós estamos fazendo diferente? Nada. Nós continuamos replicando as mesmas práticas, É aquela história, o que nós estamos esperando acontecer no turismo, no geral, para de fato começar a repensar o que está acontecendo? Ou seja... E é justamente isso que a gente quer saber, Cláudia. Qual é, né, essa inovação que o turismo lá fora ele pode nos auxiliar aqui dentro do Rio Grande do Sul, né? E tu à frente dessa, né, desse grande potencial que é o turismo nosso no estado, né? E a gente vê a tua atuação e o quanto tu tem desempenhado esse papel com maestria, né? E a gente quer super, né, aqui deixar o nosso agradecimento, o quanto tu defende o nosso estado, né? E muito bem, né? Como mulher, né? E isso para nós mais do que nunca é um ganho para o nosso estado. E a Diana também, que já atuou aí também, né? Já teve esse dueto aí de mulheres aguerridas dentro do nosso estado, trazendo como que vocês duas, assim, vê que essa inovação, elas podem, né, nos auxiliar dentro do empreendedorismo aqui para o nosso estado? Eu vou fazer só um recorte, porque recém o professor Cláudio falou. E quando a gente fala em inovação, geralmente as pessoas querem buscar algo muito complexo. Não, eu ainda não tenho recurso para fazer inovação. E às vezes a inovação está em fazer repetidamente, com excelência, aquilo que estava estava aqui na nossa cara e a gente não percebeu. O quanto a gente viu que quando a gente precisa de uma estratégia de vendas, a gente não precisa abandonar o convencional para fazer o novo, a gente precisa somar ações. Então, quando a gente se deu conta desse momento, bom, estamos sem aeroportos, mas a gente está visitando as escolas para fazer o turismo de inverno agora em julho e já vender as férias de verão, que é um público muito forte, aí daqui a pouco as empresas, não, faz anos que eu não visito a escola e não visito as escolas. Aí a gente viu quantos clientes a gente tem no Rio Grande do Sul para isso. Então, isso que o professor fala, às vezes a gente está procurando muito longe e quem é meu cliente? É quantos quilômetros que esse cliente está fazendo? Eu estou fazendo o tráfego pago, a questão nas redes sociais, para esse público de 300 quilômetros e depois eu amplio para 500 quilômetros, eu estou convidando meus municípios vizinhos, e isso, né, Diana, a gente fez bastante agora na região do Vivinho, que o meu cliente ele não precisa estar 1.000 quilômetros, o meu cliente pode estar a 100 quilômetros, e eu vou ter muitos clientes a 100 quilômetros. Então, essa questão de inovação é daqui a pouco a gente parar para olhar o nosso negócio, perguntar para aquelas pessoas que estão atendendo o cliente final, né? Visitar as vinícolas, restaurantes, porque eu passei dias agora viajando e eu disse, tá, mas da onde que está vindo teu público? Santa Catarina. Bom, da onde que está vindo teu público? Rio de Janeiro. Bom, então vamos aumentar as nossas ações nestes estados, vamos aumentar as nossas ações de oferta nos municípios. A gente está convidando o nosso estado, por si só já é um estado em extensão territorial gigante e que tem muitas oportunidades. Então, isso tudo a gente precisa ver as nossas
as nossas redes sociais estão funcionando com ofertas, com promoções, a gente respondeu rápido por onde chegar, que estados que estavam desbloqueadas, a gente precisou trabalhar gatilhos que a pessoa não estaria cometendo algo errado se ela estivesse viajando. É só assim que a gente ia manter todo mundo trabalhando. Então a gente tinha que trabalhar com o emocional das pessoas, com as questões das informações, de onde os acessos estavam liberados, e por que não captar novos clientes, dar novas sugestões, porque muitas pessoas sabem que a nossa economia gira em função de visitações, e muitas outras cidades entendiam isso e queriam nos visitar. E o que elas queriam? A segurança da oferta completa e das informações de acesso. Então, como que a gente responde isso mais rápido? E por isso que agora, sexta-feira, nós vamos lançar na FenaVinho o Vivo RS, que é o cliente ter na palma da mão as informações e dicas de passeio, dicas de casais, saia do óbvio, para que a gente possa ter um contato também com o público final. E isso quer dizer, não vamos trabalhar com a agência? A agência e o agente é o mecanismo mais eficaz para a gente fazer com que toda a cadeia produtiva do setor trabalhe, porque às vezes o turista que não conhece toda a cidade, ele vai nos óbvios só. E a gente tem descobertas e achados incríveis gastronômicos que só uma agência e um agente pode indicar até a consolidação. Então, uma coisa não depende da outra ou independe da outra. E é isso que a gente precisa entender. A gente tem que se comunicar na Secretaria de Turismo do Estado com o público final, com as agências em parceria que a gente está fazendo diversos Fantour, com as operadoras e os guias e os monitores nos parques. Então, assim, todos são importantes e a gente precisa trabalhar com todos e com todas as estratégias. E nesse caso, que a senhora Cláudia, que tem um nome muito bonito, diga-se de passagem, falou da FenaVinho, e aí, assim, vocês têm um roteiro de festas no Rio Grande do Sul, que assim, será que tudo gaúcho... E aí eu falo brincadeira, porque na FenaVinho do ano passado eu estava aí, tá? E minha taça tá ali para provar. Ou seja, e por acaso, ano passado, eu fiz algumas das muitas festas, porque presto serviço aí pro Rio Grande do Sul, eu fiz algumas, e claro, afiliada e todo esse trem. E aí eu fiz algumas festas do Rio Grande do Sul. Ou seja, então assim, só que aí eu ficava fazendo, cara, eu achava show, só que assim, e fizemos de carro, que é o que a senhora falou, rodoviário. Saímos de Estrela, Lajeado e Santa Clara do Sul ali, fomos para a festa X, depois fomos para a festa Y, depois fomos para Santa Cruz do Sul. E assim nós rodamos várias festas aí no Rio Grande do Sul. Ou seja, assim, mas será que a maioria dos gaúchos sabem disso, dessas possibilidades que elas são próximas? Aí eu falo de cadeira, nós fizemos, foi lá, pegamos o carro de manhã, decidimos, fomos lá, passamos o dia, voltamos. Só que várias regiões, e vocês têm várias regiões com a população considerável, que por si só tem público para esses eventos. Ou seja, essa é uma questão. E outra questão é, será que depois que volta o aeroporto, volta tudo, vamos esquecer desse rodoviário que agora nós olhamos para ele? Ou vamos continuar? E aí não é nós, o governo, mas aquele empresário, aquele gestor, porque aquele é mais fácil para mim. Não, é essa reflexão, né, Diana? O que a gente precisa deixar de legado e aprendizado e aprimorar constantemente. Então, é isso. Inclusive, o nosso governador tem falado muito isso com a gente. O que nós podemos aprender, fazer melhor, o que a gente precisa responder de maneira mais rápida e como que a gente tem um canal de comunicação que dê a segurança. Muitos dos nossos destinos estão consolidados, mas nós temos distâncias grandes entre um território e outro. E eu posso falar isso perfeitamente, porque semana passada eu estava em Iraí, depois fui para Santana do Livramento, fazendo vários roteiros no meio. Então eu atravessei o estado, né? Então nós temos roteiros importantes e que têm 500 quilômetros de distância. Bom, como vamos fortalecer a conectividade entre os aeroportos regionais, que é nós somos o estado que temos mais aeroportos regionais, e justamente pela distância territorial, extensão territorial do nosso estado. Mas a gente já não pode ter hub direto de Pelotas, São Paulo, Uruguaiana, Minas Gerais. Então, como que a gente melhora essa conectividade
E aí a gente está falando de sul de Brasil, né? Sul de Brasil. Eu sou paranaense, tá, Cláudia? Só para deixar registrado. Mas assim, eu sou a paranaense mais gaúcha que tem, mais apaixonada. Mas assim, é isso também. E como que a gente se posiciona estrategicamente no rodoviário? Os 3 estados, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como que a gente faz essa oferta para turismo internacional? O turista, ele não vê território. Ele vai dizer, eu quero visitar Foz do Iguaçu, Missões e conhecer Ametista. Eu quero conhecer a região da uva e vinho, Pampa e Foz do Iguaçu. Quando ele vem fazer um roteiro internacional, como que a gente está trabalhando isso enquanto produto de sul do Brasil? Porque, Cláudia, até vou aproveitar para perguntar, mas vocês também foram afetados com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Não, e muito, porque as pessoas questionam sobre que, infelizmente, as pessoas têm a noção de sul limitada, né? Ou seja, claro, nós que somos do sul, nós sabemos a diferença, escutamos nosso sotaque, nós sabemos. Só que eu já fui chamado de gaúcho várias vezes, porque a pessoa sabe que o meu sotaque é do sul, mas não sabe de onde somos de gaúcho. Ou seja, só que nós nos conhecemos, e aquela história é loucura, nós nos conhecemos, só que quando é que vamos começar a trabalhar juntos? Quando é que vamos integrar nossa malha aérea? Quando é que vamos... Quer dizer, olha a população que nós temos nos 3 estados, olha o potencial turístico dos 3 estados, destinos turísticos de referência nos 3 estados. Só que nós não trabalhamos integrado a esse ponto de fazer com que o nosso potencial trabalhe a nosso favor. Ou seja, então, é a mesma coisa que a senhora falou, né? A crise, a comunicação. E essa é uma situação meio maluca, porque teve alguns anos, começou a ter atentado terrorista, vocês vão lembrar, em vários atrativos turísticos pelo mundo afora. Naquela época, a Organização Mundial do Turismo já elaborou um documento sobre crise falando exatamente essa questão. A comunicação tem que fluir. A comunicação tem que fluir. Só que a loucura é a seguinte, ok, nós vamos olhar agora para a comunicação. Só que vejam bem, antes disso a comunicação já não fluía. Tá, agora será que nós vamos fazer ela fluir só por conta desse problema? Ou ela vai fluir agora em função deste problema e também para que ela flua, de fato, entre todos os setores e nós possamos conversar entre nós? Porque, infelizmente, comunicação acaba sendo um calcanhar daqui dos nossos, no setor do turismo, nos 3 estados, e praticamente no Brasil, né? Mas só para contextualizar a questão do sul do Brasil, é a mesma coisa quando a gente se refere ao Nordeste. Sim. Nós também não separamos os estados. Então a gente precisa entender que lá eles também sabem quando aconteceu alguma coisa no estado de lá, a gente fala e as pessoas falam no Nordeste. E a gente tem que entender que no sul é assim. E se a gente entender a dinâmica de lá, a gente também entende a nossa e melhora essa informação, né, Diana? Então, tudo isso que a gente está conversando com o professor Cláudio, com a Cláudia Amara, eu vejo como alguns desafios que nós, como empreendedores, né, do turismo, nós temos, que é trabalhar com essas diversidades climáticas e também pandêmicas, né? Porque durante a pandemia eu estava à frente da secretaria como gestora, né, pública, e a gente tinha um grande problema que era a comunicação. Como que a gente se comunica com os empreendimentos e como que os empreendimentos se comunicam com o seu público, né? Então, frente a essa diversidade na pandemia, a gente volta a ter essa dificuldade, né, Cláudia Amara, agora, né, com as enchentes, com os desmoronamentos, com a falta, né, de acessos aos municípios. Então, eu acho que isso é um desafio, essa comunicação, porque o que aconteceu? Quando começou tudo isso agora, as enchentes e os desmoronamentos, muitos municípios e muitos empreendimentos cancelaram os seus eventos, e o turismo de eventos é um turismo que movimenta a nossa região. Como o professor Cláudio falou, no Rio Grande do Sul é movido também por empreendimentos, né, e eventos que realizam e movimentam toda a nossa região. Então, como que a gente pode melhorar, falando em inovação? A gente precisa se comunicar, como o professor Cláudio falou. Essa comunicação entre o Estado, o empreendimento e o turista, eu acho que é aí que a gente corre para tudo que é lado e a gente não consegue ter essa comunicação, né? De ver o que nós vamos fazer agora, o que é importante agora. Porque nós, que aqui fomos afetados, sim,
fomos afetados com os acessos, né, no nosso interior, no acesso a Bento Gonçalves, né, a gente não consegue agora ainda, agora aos poucos ela está voltando, mas a nossa normalidade ainda não está definida, né, como que vai acontecer e quanto tempo vai demorar. Mas então, o que acontece? A gente cancela tudo, aí os empreendimentos cancelam todas as atividades, porque a gente ficava com medo, com vergonha de trabalhar. Esse é o problema. Esse sentimento de dor, eu não posso divulgar o meu empreendimento e o que eu tenho aqui, porque eu não fui afetado pela enchente. Mas eu preciso continuar fazendo a roda girar, a gente precisa continuar trabalhando. E a gente aqui desse lado aqui fica com vergonha, fica com ressentimento, tipo, como é que eu vou divulgar o meu empreendimento? Como é que eu vou continuar fazendo com que o meu município, né, continue trabalhando? Então, essa comunicação, o que a gente faz agora? Para que lado a gente corre? A gente mantém o nosso cronograma, o nosso calendário, a gente aguarda um pouco, né? A gente só adia um pouco os eventos, como aconteceu com a Expo Bento que tu falou, que adiou a data. Mas a gente mantém, porque os eventos, eles movimentam todo o setor. Comércio, gastronômico, os shows. A cultura é muito importante para que a gente também possa movimentar o nosso município. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa comunicação que a gente precisa melhorar, Cláudia. Não, sabe que agora, ouvindo tu falar, e eu também sou produtora, então não estou atuando agora, mas isso está dentro na veia da gente. Sabe que dentro do nosso plano de retomada e nosso plano Rio Grande, eu acho que tem que ter uma estratégia para o que acontece com os eventos quando acontecer qualquer coisa, porque ele é regional, né? Bom, Pampa, Missões, Fronteira, Águas e Pedras, elas não sofreram isso, a catástrofe, a enchente, elas sofreram o fluxo zerado, né? Então acaba que eu tenho um lema que eu sempre digo, a gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Quando a gente para tudo, a gente deixa todo mundo fragilizado financeiramente, inclusive para a retomada. Bom, a gente tem que aumentar, a gente tem que garantir o maior número de empregos possíveis, salvaguardar o maior número de empregos. Mas eu vejo duas coisas no nosso setor e eu acho que é importante essa reflexão. As pessoas não conhecem o tamanho da cadeia produtiva do setor. Por quê? Porque quando tu faz um check-in, tu tem ali duas, três pessoas trabalhando no hotel. As pessoas não estão enxergando que aquele hotel emprega 50 pessoas, que aquele parque emprega 50 pessoas e fica no imaginário da pessoa, mas agora não é hora de passear. Mas não tem diferença nenhuma. O turismo, bem pelo contrário, os eventos é o que retoma a economia mais rápido, porque a gente só precisa ter um final de semana de sol para estar com os nossos parques, para estar com os nossos atrativos muito cheios e retomando a economia. Primeira estratégia que a gente tem que mostrar o tamanho dessa cadeia produtiva, né? Quantas pessoas esse setor emprega, sem contar na transversalidade, né? Porque nós temos diversos segmentos que são impactados, porque a gente vai numa cidade e não deixa de passar num posto de gasolina, numa farmácia, além dos tradicionais, almoçar e se hospedar. Então, a gente precisa entender isso. E outra questão, e que vai ficar de legado aqui desse nosso bate-papo, a gente tem um plano para eventos. O que faz quando acontece assim? Porque não pode ser esse dilema, esse sofrimento para trabalhar, porque a gente fica quase pedindo desculpa, e não é só para o nosso setor. Eu vi muita gente desmarcando cabeleireiro, não indo no restaurante. A gente não pode parar a economia, bem pelo contrário, a gente tem que ainda movimentar mais para que um município auxilie outro, para que o Estado continue arrecadando, para que as pessoas continuem trabalhando. Eu acho que dessa nosso bate-papo, acho que no plano de gestão, o que faz? Vamos dar um exemplo, o balonismo foi cancelado no dia, né? Como que a gente protege também juridicamente o gestor que teve que cancelar, não consegue pagar porque não aconteceu, porque nós temos leis também que nos impedem algumas questões. Então, assim, acho que a gente tem que, e o Cláudio falou, vai continuar assim daqui a um mês. Não, acho que um plano de
rever as nossas leis para estado de calamidade para eventos, garantindo a segurança jurídica do gestor e de quem foi contratado, porque ele montou. E aí fica assim, se ele cobrar, ele é desumano, se o prefeito pagar, ele tem problema jurídico. Olha, mas isso tem que estar previsto num estado de calamidade, porque a gente tem que ter segurança, porque eu vi produtoras dizer assim, eu não quero mais montar evento, porque ou ela perde num temporal, o seguro não cobre tudo, a gente sabe disso, nós montamos eventos, né? A gente não consegue ter a previsibilidade de tudo, então acho que pode ser um grande caminho, depois desse nosso bate-papo, como isso juridicamente, como entrar em calamidade e transformar numa lei para dar segurança a todos, e que isso a gente não gostaria nunca mais de passar, mas a gente está vendo matérias no mundo inteiro, diversas situações sobre essa temática de resiliência climática, então a gente tem que aprender a resolver de maneira planejada e não só reativo, né? A gente só reage de fato, como o Cláudio falou. E como a gente pode dar a garantia de, vamos transferir para tantos dias, se for isso, para tantos dias aquilo, para que não entre naquele clima que a gente ficou de quase pedir perdão por voltar a trabalhar, e aí talvez as pessoas que usem só como cliente de um evento não sabem quantos profissionais, mas não existe evento que não tenha no mínimo 200 profissionais trabalhando, que sustentam a família da mesma maneira daquela pessoa que levanta para ir para uma indústria, não tem diferença nenhuma. São pessoas, são famílias e são trabalho. E a gente está cada vez mais com o nosso turismo profissionalizado e de uma maneira até familiar. Então, toda a família trabalha no setor e depende daquilo. E os nossos eventos também cada vez mais qualificados, porque esse mosaico de etnias que forma o povo gaúcho faz com que a gente tenha festas alemãs, que nem a gente está vivendo agora o bicentenário, e que vai ter uma retomada nas Oktober, mas que tenha os 150 anos do italiano, que a gente tenha a Fortaleza dos Açores, do gaúcho, né? Então, teremos os 400 anos das missões, então nós temos um calendário rico, e que só neste final de semana, na Vindima, tiveram 92 mil pessoas circulando. Bom, vamos fazer uma conta de padaria, 92 mil pessoas, cada uma gastando R$50. O que é isso na economia, né? Então as pessoas, isso a gente está falando no evento, a gente não está falando de que abasteceram o carro ou que organizaram as excursões dos guias, a gente não está falando de todas as hospedagens e paradas. Então a gente precisa entender que quando a gente tem que encarar mais essa retomada dos eventos como negócio, né? A gente não pode olhar pelo lado só festivo. Se bem que quando a gente está passeando, a gente está cuidando da saúde, a gente diminui as filas na saúde também. Mas aí nem vamos entrar nessa esfera. Então, acho que a gente fica de legado desse nosso encontro aqui, nosso bate-papo, para que a gente organize um documento e isso faça em conjunto com todos os estados, porque a gente está passando por isso agora, mas a própria Blumenau já é um ensinamento quanto a isso, né, Blumenau? Porque o Oktober nasce de uma resiliência da primeira enchente de Blumenau. Então, a gente já tem esse aprendizado, né? Então, como que a gente coloca isso em documento para ter segurança para todos? Eu acho que a sua fala, Cláudia, é muito importante. Eu acho que vale mesmo essa reflexão, né? Porque como a gente tem sentido isso aqui, a gente fica com vergonha de estar trabalhando e fazendo a roda girar e movimentando, né, o setor, enquanto as pessoas estão com as casas alagadas, com as casas destruídas, enfim, com tudo que a gente viveu. E isso aconteceu também durante a pandemia, né? Então a gente precisa sair desses dois eventos maiores, fortes, né, resilientes, mas a gente precisa de uma estratégia. A gente precisa, né, ter uma saída para os empreendedores, para a gente não ficar realmente assim, cada um correndo para onde, não resolvendo o que a gente precisa, né, no instante, e o que fazer nesses momentos. Acho bem importante realmente que através da Secretaria de Turismo do Estado a gente consiga ter esse retorno para poder passar para os nossos empreendedores, né, e para as nossas regiões num todo, porque hoje aconteceu com alguns municípios. Tomara que não aconteça outros eventos assim, mas se acontecer de novo, a gente precisa estar preparado. Que bom, que bom. Uma questão
até a senhora Diana, que assina. Ok, o Estado faz a parte dele, só que cada empreendedor tem que ter aquilo que a senhora Cláudia falou. Eu tenho que, enquanto gestor, tenho que ter essa mentalidade que quando o Estado vier pedir algo de informação, eu tenho que fornecer, senão a comunicação não flui. Ou Não seja, funciona. porque muitas vezes o empreendedor, ele tem essa ressalva. Ah, não, mas por que o Estado quer essa informação? Por que quer aquela, não sei o que, por em diante? Não, pera lá. Ou seja, a comunicação tem que influir entre todas as partes. O Estado tem que fazer a parte dela, só que cada gestor tem que fazer a sua parte também. Interessa a consciência, porque muitas vezes o Estado não sabe a dor que o empreendedor está sentindo, e ele não fala porque não. Se eu falar, eu vou ter que abrir tais informações. Por que eu falo isso, tá? O Estado de Nova York, tá? Tem um distrito lá que ele fez o seguinte, ele pegou uma maratona de hacker, e ele pegou o seguinte, olha, aqui estão os meus dados. Usem e pensem em soluções para melhorar a nossa cidade. Pera lá, quando que os nossos estados vão ter consciência, vão ter a coragem de fazer isso, abrir seus dados para isso? Só que a pergunta também vale para os empreendedores. Quando os empreendedores vão ter coragem de fazer isso? Ou seja, e aí várias cidades que eu trabalho compartilharem os dados entre si para o bem daquela cidade, o bem daquela região. Ah, mas fulano é meu concorrente, mas é isso, meu aquilo. Pera lá. Aí o Estado fica lá trabalhando, e ali cada um só olha o seu, e o Estado tem que fazer, e tem que ser bom para todos nós. Não, pera lá. Ou seja, pensarmos nisso e mente aberta para comunicar sobre tudo, falarmos dos nossos problemas para que possamos auxiliar o Estado a ser parte da solução, mas cada um também é parte da solução. E aí sim, todos juntos, as pessoas que estão nesses cargos, porque todos somos seres humanos, tanto os que estão no poder público quanto os empreendedores. Então não é o Estado, é as pessoas que estão lá, não são os empreendedores, são os humanos que estão lá. Todos nós humanos, todos nós gaúchos, todos nós que estamos no Rio Grande do Sul, todos nós que estamos no Brasil, como nós vamos fazer para auxiliar comunicação franca e clara para auxiliarmos a resolução desse problema que aconteceu agora e não aconteça mais. Que bom escutar vocês, né, e aprender tanto, né, no setor do turismo e escutar tudo que a gente está construindo, tem para construir, né, e a Cláudia Amara trouxe essa questão dos eventos também, né, criar essa lei, essa política pública, e aí trazer um pouquinho, Cláudia Amara, também o nosso intuito com a conferência e cada uma dessas lives é ir construindo essa carta de intenção com esses diversos setores da economia, né, hoje a gente está aqui com vocês do turismo, né, trazendo todo esse conhecimento para quem está nos assistindo. Vamos escutar outros setores para que no final da conferência a gente possa construir essa carta de intenção que vai, né, provavelmente a ideia é que tenha essas políticas públicas que a gente possa estar olhando o que a gente precisa para cada segmento nesse momento, né, e para depois também. E aí a Cláudia Amara trouxe uma questão também da gestão de crises, né? Como é importante eu trabalhei muito tempo na área de certificação, né? E como é importante a gente falar sobre gestão de crise, né? Pensar antes, porque os eventos climáticos extremos, eles demonstram que a gente, de agora em diante, a gente vai ter mais frequência. A gente não sabe se é uma vez por ano, se é uma vez a cada 2 anos, mas os estudos já mostram isso, né? Então a gente já tem que começar a pensar como a gente vai refazer, né, as cidades de uma forma diferente. Os nossos planos diretores precisam ser revistos. Não dá mais para a gente olhar para os planos diretores e dizer, talvez uma obra que estava prevista, né, seja para uma infraestrutura do turismo, seja para qualquer outra infraestrutura, ela precisa agora ser analisada. Ela ainda cabe nesse momento, frente ao que o cenário tem nos mostrado nos últimos anos, né, no último ano principalmente, com uma elevação de precipitação tão alta, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para frente, né? O Cláudio também falou, planejar mais à frente com um novo cenário, né? Um novo cenário que se apresenta. E, Thaisa, só que qual que é a loucura nessa situação, tá? Pessoal, a Thaisa falou assim, olha, pessoal, precipitações climáticas ou resiliência climática estão acontecendo com mais frequência. Vamos ser honestos, para nós, né? Pessoal, há quantos anos não era piadinha? Ah, tal país tem furacão, tal país tem isso, tal país tem aquilo, o Brasil não tem nada. Quantos anos nós não falamos disso? E vamos ser honestos, há quanto tempo tem furacão nos Estados Unidos? Tem tornado, tem tufão no Caribe? Há quanto tempo tem terremoto no Japão e toda vez destrói cidade, eles reconstrói? E nós nunca paramos para ir lá e verificar, cara, como é que eles sobrevivem isso? Como é que eles se recuperam? Os Estados Unidos, volta e meia a gente vê Katrina, vê isso, vê aquilo, cidades arrasadas. Tá, e eles se recuperam. Só que nós nunca paramos para lá para olhar como isso acontece.
E agora nós temos que fazer isso, mas a questão é, nós temos que parar de esperar as coisas acontecerem para resolvermos tomar esse partido. E um negócio que é só falar um trem que a senhora Cláudia Amara falou. Senhora Cláudia Amara, a senhora naquela fala... Tá, a senhora falou muita coisa legal, mas uma questão que eu queria destacar é a parte que a senhora falou. Tem muitos ainda empresários que não sabem o tamanho da área, do setor. E ele não consegue compreender realmente que, olha, quando o ano passado eu estava prestando serviço para a Multifeira em Estrela, e aí muitos não sabem o tamanho, olha, não é só uma feira, as pessoas... Não, cara, aquilo é algo profissional, aquilo é trabalho, envolve a quantidade de pessoas. E eu já tive pessoas falando o seguinte, Cláudio, tem como você dar palestra no hotel para falar sobre o tamanho do turismo, porque o pessoal do hotel não se enxerga como parte do turismo e não compreende o todo. E, pessoal, fazem anos que eu escutei aquilo e disse, cara, é loucura. É fato, aquelas pessoas não sabiam o tamanho da área que elas trabalhavam. E fica por isso, e hoje a senhora Cláudia Amara está falando isso de novo, o que eu já escutei há 5, 10 anos atrás. Ou seja, continuamos com essa situação. É que o pessoal tem que entender a cadeia produtiva do setor. A gente ainda precisa unificar os eventos. Às vezes a gente vai na cidade e o hotel não sabe que está acontecendo um evento na cidade. Bom, gente, a gente está com problema de... Não, isso não é todas, tá? Mas a gente não é só o poder público, a empresa, o empresário também tem que ir na Secretaria de Turismo, no CDL, no Sindilojas de cada cidade. Me dá o calendário do ano que eu vou fazer uma promoção. Eu fui secretária de Turismo em Guaíba, eu passava o calendário dos eventos e pedia, até para a gente criar a cultura, eu pedia para que quando chegasse com o crachá do evento, tivesse desconto, para quando fosse o pacote que viesse para o evento, tivesse um tarifário, mas isso, por que também a gente fez isso? Uma para envolvê-los no projeto e outro para as pessoas entenderem que aquele movimento foi fruto de uma ação, foi fruto de um evento. Então, eu me lembro que a gente tinha eventos grandiosos de jet ski sul-americano e daí teve um ano que a gente teve que mudar por alguma questão climática, de novembro, era de outubro para novembro, e os postos de gasolina ligaram para a secretaria e disseram assim, quando que vai ser o evento de jet ski? E aí eu disse assim, um posto de gasolina, isso faz bastante tempo. Então, o quanto que aquele evento trouxe de incremento que eles lembraram que era naquele mês. Então, não é só o óbvio que a gente vê do setor, né? Ele é muito grandioso e ele pode transformar num final de semana a economia de uma região. Se a gente entender que hoje, nessa palma da mão no telefone, nós podemos se conectar com milhares de pessoas que podem acordar domingo, né, Cláudia, que nem tu fez, onde que nós vamos hoje? E quantas pessoas podem fazer isso? 100 mil pessoas, pessoal, são no mínimo 30 mil pessoas abastecendo o carro, são no mínimo 100 mil ingressos, são no mínimo 100 mil refrigerantes. Entende que tudo que a gente está falando é numa escala que a gente não pede, e dessas 100 mil, não pode, Diana, 2 mil hospedagens sair dessas 100 mil com muita facilidade. Aí a gente tem que ser racional para falar, bom, se eu receber 100 mil pessoas, eu vou ter quantos de reflexo dessas pessoas que não vão fazer escapada ou day use? Quantas poderão ficar? Bom, e como que eu posso fazer para que no próximo evento eu já convide a pessoa para vir na sexta-feira porque ela vai fazer um roteiro e aumentar o tempo de permanência na minha cidade? É isso, pessoal, a gente precisa trabalhar também com os calendários de eventos, com os roteiros integrados e vender isso no site do evento. Eu sei que muitos eventos são organizados pelas associações comerciais e às vezes não estão, nem em todos os casos, mas em alguns casos não estão conectados com o setor do turismo, mas é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa que esses calendários de eventos incluam mais assim, ó, dicas de o que fazer aqui se você vier sexta, se você vier sábado, colocar as agências, trabalhar isso. Muitos dos nossos eventos, eles envolvem uma boa gastronomia e também uma boa bebida, ou vinho ou cerveja artesanal. E por que não organizar essas discussões que as pessoas tenham a segurança de ter onde ficar e ter o transfer para voltar no hotel? Promoções é olhar o mercado. Não assim, a minha parte é fazer o evento, a minha parte é fazer isso. É essa questão desconectada que faz com que a gente não aumente o tempo de permanência das pessoas
no estado, ou na cidade, ou na região. E é isso que a gente está trabalhando, Cláudio. A Diana sabe, a gente fez uma ação dessas na UGART de apresentar para as agências o calendário de eventos. Vendam já os eventos. Hoje eu fui para o Trem dos Pampas de carro porque eu fui a trabalho, mas eu quero voltar como turista, deitar no ônibus leito e tem internet no ônibus, satélite. Vou lá, posso fazer todas as minhas atividades e voltar tranquilamente. Então, assim, mas a gente tem que ter diversas dessas ofertas para o cliente, para o público final. As agências podem pensar em novos produtos, porque nós temos, e é em todo o estado do Rio Grande do Sul. E nessa linha tem muitos eventos que são eminentemente da área do turismo, tal, só que tem muitos eventos, como a senhora Cláudia falou, que realmente são organizados por outras entidades. E essa conexão, olha, ok, vocês são muito bons no evento que vocês fazem, ok, mas vamos conversar com o pessoal do turismo para tornar melhor ainda o evento que vocês já fazem. Ou seja, para apresentar para a cidade, porque muitas vezes se fecham ali no grupo, ok, o evento acontece, os objetivos técnicos são realizados, por em diante, só que o potencial dele para todo o contexto poderia ser muito maior. Mas cada um ficar no seu quadradinho, nós não conversarmos mais, não fazermos a comunicação fluir, não compartilharmos dados, faz com que muitas vezes eles não alcancem o potencial que eles poderiam. Porque as pessoas depois, nossa, aqui é a mesma coisa. Muitas pessoas vêm e falam, nossa, mas eu queria ter ido ali, queria ter ido lá, queria não sei onde. Ah, mas o evento, a programação foi fechada todo dia, era aquilo ali, acabou. Sequer foi pensado na possibilidade de deixar, olha, o que você acha? Deixar um turno assim, assado. Mas é conversarmos para ver essa possibilidade, porque as pessoas gostariam e vai fazer bem para toda a região ou setor, outros setores que não só aquele específico do evento onde foi realizado. Cláudio Amara, eu pedi para o Cláudio, né, para ele vir no nosso evento, e eu disse que ele já tem que vir 2 dias antes para conhecer a Serra Gaúcha, né, Cláudio? A gente já organizou aqui a agenda do pessoal do time da Para Impacto para estar com a gente aqui, também conhecer a Serra Gaúcha, que eu acho que é isso, né? Todo evento, seja esse da conferência, é trazer essa cultura. E eu sou assessora junto com a Diana também da Tua Serra na área ambiental, né? E o quanto é importante cada vez que a gente vai fazer qualquer serviço falar do turismo, né, da nossa região. Eu sempre que vou falar com qualquer colega de área, quando vem para Serra Gaúcha, eu digo, venha provar nossos vinhos, venha uns dias antes, não só a trabalho, que a gente vai visitar, vai conhecer, vou levar dentro dos parceiros que a gente conhecer a região. E o quanto a gente movimenta realmente essa economia, né? Seja esse turismo de negócios, né? Que nem aqui também, mas para que o pessoal possa vir conhecer. Então, o quanto é importante, sim, né? Dentro desses eventos, a gente ter isso. E, Cláudio, fica o convite, né? Para te vir uns dias antes, né? Para visitar não só aqui, mas toda a nossa região também. E, gente, olha como é importante, né? Aqui a gente veio falar tanto do turismo quanto do empreendedorismo. Eu tive uma aula de empreendedorismo aqui, né? Tanto com a Cláudia Amara, quanto a Diana e o Cláudio. E quantos insights, né, a gente pode tirar daqui dessas lições, né? E eu, como comunicadora estratégica de negócios. Então, aqui hoje a gente teve aula de tráfego pago, a gente teve aula, né, de storytelling. A gente teve aula de negócios de venda, né? Estratégias de venda. Então, qual é, nessas considerações finais, né? A minha mensagem é aqui. Revejam os seus negócios. Olhem estrategicamente os seus negócios. Como que você pode fazer com que você já tem hoje, reformular, mas ter um novo olhar, né? De todo esse critério, de tudo isso que para algumas famílias, infelizmente, são catástrofes, mas para quem não sofreu esse impacto, como que tu pode olhar o teu negócio e valorizar esse turismo local, né? A Cláudia veio falando muito sobre isso, né? De você não querer ficar com medo de trabalhar, mas contribuir efetivamente para o nosso estado, né? Para a reconstrução. Então aqui a gente teve uma aula de tudo. Gente, se vocês usarem esse tempo, né, e a Conexão 8, e eu sempre falei isso para a Thaisa, né, que veio para tirar as pessoas, né, da zona de conforto. Então, como que eu vou construir cidades resilientes?
como que eu vou ter uma economia circular, né? Não só sustentável, porque essa economia circular é isso também, né? Fazer a circulação do dinheiro, fazer pelo Estado e por outras fontes. Então, qual é o meu papel? Como que eu vou contribuir? A partir da segmentação que eu estou fazendo, então a minha consideração final é para todos os empreendedores. Revejam os seus negócios. Revejam de forma clara, objetiva, como que você pode fazer diferente, como que você pode contribuir tanto para o turismo, né? O turismo tá hoje, né? Tá esse final de semana na Finavinho. Participe, seja colaborador, porque é muito fácil tu pegar o teu dedo e julgar, né, um governo, julgar um prefeito local, mas o que você está fazendo efetivamente dentro, né, do teu negócio? O que você faz para contribuir? Então, é essa nossa responsabilidade quando a gente também bota o nosso dinheiro num negócio, né? E a gente faz o nosso aporte para ter uma empresa sólida. Só que empresas sólidas, elas colaboram e corroboram para o turismo, para o governo, para a nossa economia. E é o que a Cláudia falou. Então, a gente está falando só de uma fatia. E a Conexão 8, ela vem justamente para isso, para a gente pensar em todas as frentes, em todas as vias, né? Então, a gente está falando de um evento privado, mas que a gente está levando esse braço também para os nossos empreendedores. Então, aproveite esse momento de debate, né, que a gente tem aqui, do nosso bate-papo, mas analise o que você pode fazer de diferente. E o quanto você pode lucrar, e você vê assim, olha só, não tinha essa ideia, mas se tem o trem que passa lá, como que eu posso fazer uma parceria entre o trem, entre o transfer, entre, né, a vinícola que pode me trazer, entre o hotel, o que eu posso contribuir? Então, eu acredito que a gente pode ter aí negócios, né, muito mais rentáveis mediante ao que eu olho para dentro. Então, obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudia Amara. Obrigado, Diana. Né? Obrigado, Thaisa, por essa contribuição que a gente... eu digo eu como empreendedor, né? Então, eu me sinto lisonjeada em trabalhar ao lado de pessoas que olham para frente. Pessoas que realmente estão dispostos a colocar, né, não só um nome, porque eu acredito que a Cláudia Amara, quando ela colocou o nome, né, já disponível para um turismo, ela já se privou da vida dela, né? Então, minha gratidão, assim, e a minha admiração por vocês. Então, eu como empreendedor, né, sou grata e o quanto eu posso aprender com vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada. Vou dizer, então, que a gente vai finalizar essa carta para a gente entregar para o governo e tramitar, e depois a gente vai organizar, porque é de extrema importância, a gente não pode esperar mais isso para a gente ter segurança para trabalhar. Eu acho que a gente, quando está conversando com diversas pessoas, a gente tem insights, que é pensar fora da caixa um pouco, né? E às vezes a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente tem tantas coisas para resolver, que esses momentos de debate e de reflexão podem surgir efeitos, como o Cláudio falou, em outras referências de outros estados, e nós juntarmos estados que estão tendo questões de resiliência climática, como que a gente pode dar a jurídica, né? E já deste nosso bate-papo já tem um grande projeto, e ampliar sempre a questão de integrar mais. A gente, o turismo, ele é uma grande agulha e linha que tem que costurar todos os setores, e a gente tem que entregar a oferta completa, porque a oferta completa faz com que o visitante acorde e diga assim, não, pode ir para lá, tem onde dormir, o pessoal sabe, tem o que fazer, e é isso, é essa segurança. E às vezes as pessoas dizem assim, mas a região tal está mais envolvida que a região tal, porque ela já conseguiu transmitir a oferta completa, a sensação de oferta completa. Porque sensação, gente, ela vem antes. Ela vem muito antes. E quando a gente diz, bom, aquele lugar tem uma sensação de segurança, a gente não pode garantir, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só pode dizer, tem segurança, mas a gente compra a sensação de tudo primeiro.
né? Então é isso que a gente tem que pensar. A comunicação, ela tem que mexer na sensação, na tua pré-escolha primeiro. Então, muito obrigada pela oportunidade. Prazer, Cláudia. Eu vou estar junto com as meninas para te receber. E nós vamos já ter o nosso primeiro laboratório das maravilhas do sul do Brasil, no Salão de Turismo no Rio de Janeiro, para o público final, para que a gente entenda que as pessoas elas procuram uma atividade, elas não procuram divisas. O turismo não tem divisas e a gente precisa entender isso. A gente tem que proporcionar, da melhor maneira possível, experiências incríveis nos nossos destinos. Muito obrigada, Diana. Muito obrigada a todos os organizadores e eu estarei aí com vocês também. Obrigada. Bem, senhoras, como a frase que eu li no começo falava sobre pensar, e a senhora Cláudia já falou que está auxiliando a pensar sobre perspectivas diferentes para a construção dessa carta ou seja, então eu já fico feliz, e dizer que a senhora Cláudia fala sobre trabalho muito eu falo que em geral as pessoas compram exatamente a sensação, a ideia do que virá a ser. E aí a ideia do que virá a ser será aquilo que será entregue pelos aqueles que se colocaram à disposição de ou melhor fazer. Mas se vão fazê-lo ou não, aí caberá a cada um que se compreendeu que isso é o que deve ser feito. Senão vamos ficar eu, a senhora Cláudia, Diana, meninas, nós vamos ficar trabalhando, batalhando, porque os demais ainda não nos compreenderam. Mas vamos seguir a nossa vida do dia a dia, batalhando para que isso venha a acontecer. Obrigado por todas. E indo ao Rio Grande do Sul, aliás, eu vou mês que vem, tá? Mas aí eu estarei lá em Estrela e visitando o pessoal Lajeado e companhia. Vale do Taquari. É isso aí, uma região de muito potencial para ligar a região metropolitana, né, com a Serra Gaúcha. Então, por ali a gente já entra em Guaporé e vamos para Cotiporã, Bento, a região daí da Diana e das meninas. Então, muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, então, obrigada, Diana, obrigada, Cláudia Amara. A gente deixa para vocês o convite, então todas as quartas a gente vai estar aqui com um time como esse, né? Hoje eu aprendi muito, assim como a Débora, né? E fica o nosso convite para vocês estarem com a gente nos dias 25, 26 e 27 de setembro em Nova Prata, na Serra Gaúcha. Obrigada novamente, pessoal, pelo convite. Diana? Eu que agradeço, Thaisa, pelo convite. Gosto muito e quero deixar aqui bem... Eu adoro ouvir a Cláudia Amara, aprendo muito com ela. Eu acho que o turismo todo só tem a ganhar, né? Quando a gente tem pessoas que trabalham assim, dessa maneira, e que tem esse propósito de realmente fazer o nosso turismo acontecer. Quando a gente ouve a Cláudia Amara falando do posicionamento do turismo no estado, né? Nós temos turismo nas 4 estações. Então a gente tem assim, ó, tem o frio, tem a praia, né? Tem o litoral, tem o calor, tem um monte de atividades o ano inteiro no nosso Rio Grande do Sul. Então, esse momento vai ser bem importante, porque a gente teria muito mais para falar, né? Em outras oportunidades sobre o nosso turismo. Mas um assunto também que a gente precisa também ter nesse documento é a questão burocrática, né, Cláudia? É muito burocrático hoje para o empreendedor todo e qualquer movimento. Então a gente precisa que as coisas aconteçam de um modo mais rápido, mais leve, né, mais proativo, para que a gente realmente consiga desenvolver o nosso turismo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por estar com vocês. A gente aprende a cada momento, a cada dia, né, nesse nosso turismo que ele não tem fronteiras, como a Cláudia falou, né? Então, muito obrigada por esse momento. Então tá, pessoal, fica o convite. Fena Vinho, Expo Bento, e hoje começa também a Fena Doce. E vamos nos preparar para ter os melhores festejos com a Roupilha e uma Expo Inter histórica, tá? Beijo. Beijão. Tchau, pessoal. Até. Abraço, meninas. Tchau, tchau. Tchau.